Olá, quem está entrando agora é só aguardar um pouquinho que eu já começo. Hoje nós vamos falar como vendo Jesus no outro, com o nosso amigo aí, o André. Olá, Leia, seja bem-vinda, que saudade de você. Boa noite. Bom dia, né? Boa noite, eu tô tão acostumada a fazer live de manhã. Boa noite. Vem, Fabi. Oi, André. Boa noite, tudo bem? Já ia falar bom dia de novo, gente. Força do hábito. Tudo Tá bem, conseguindo André? me ouvir? Eu tô ouvindo. E você? Tô ouvindo bem. Legal. Eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas, enquanto o pessoal tá entrando aí. Osmaíde, seja bem-vinda, boa noite. Michele, Edwin, Vera, que bom ter você aqui, Vera. Deixa eu só compartilhar aqui, a gente já começa, André. Tá bom. Vou mandar aqui também. Tá bom. Compartilhar, porque esse tema de hoje é muito show, né? É muito lindo, na verdade. Então, quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas vão refletir sobre isso. Vão ter oportunidade de ouvir, né? Falar sobre esse nosso Jesus lindo. Pérez, seja bem-vinda, boa noite. Marilene, boa noite. Andréia, linda, boa noite. Ai, gente, como é bom ter vocês aqui. Que delícia, né? Muito bom. Luciana, bom demais. Tá tudo normal, manda ver. Então, vamos lá, vamos começar, André. Ângela, boa noite. Galera da TPS em peso. Pois é, olha só que maravilha. É isso. Gente, hoje nosso tema é Vivendo Jesus no Outro, né? O André, a gente já fez uma live um tempinho atrás e o nosso tema de hoje, na verdade, é falar um pouco sobre o que nós já falamos, porque não tem como fugir muito disso quando a gente fala de Jesus, né? E eu já vou deixar o André se apresentar aí para quem não conhece, porque tem algumas pessoas que me seguem aqui na parte da manhã e que não conhecem você, André, e depois você se apresenta. Mas esse nosso tema de hoje, Vendo Jesus no Outro, o André que trouxe para mim esse tema, né, que o Senhor tocou o coração dele para a gente falar sobre isso. E aí eu refletindo hoje à tarde, eu pensei assim, a gente não consegue enxergar no outro aquilo que já não existe antes em nós, né? Aquilo que antes já não existe dentro de nós. Por exemplo, eu só consigo amar se eu conheço o sentimento do amor. Eu só consigo ter alegria se eu conheço qual que é o sentimento da alegria. Então, eu só consigo ver Jesus no outro se eu tiver Jesus dentro de mim. E aí entra um versículo bíblico que eu quero começar aqui antes do André se apresentar, para ler para vocês, que está lá em João, no capítulo 15, verso 4, que ele diz assim, ó: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. E aqui entra um detalhe, que não é detalhe, né? Que não adianta só a gente crer. Esse versículo ele é muito claro, né? Eu acreditar que Jesus existe, mas eu preciso permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus.
E à medida que eu permaneço em Jesus, eu vou conseguir enxergar ele também no outro. Porque permanecendo nele, eu estando nele e ele estando em mim, eu consigo enxergar ele também na outra pessoa, né? E aí, André, eu quero que você pudesse apresentar aí para quem não te conhece, a maioria te conhece, né? Outros não. E depois você falar um pouquinho para mim, para a gente, quem é você hoje? Essa pergunta, né? Quem é você? Se chegasse para quem é o André? Quem é o André hoje? E essa mesma pergunta eu faço para quem está aqui na live assistindo. Quem é Edileia, né? Quem é Valisca? Quem está aqui? Quem é Oswaldo? Quem é você? Você já se fez essa pergunta? Isso é muito forte, né? Porque para que a gente possa conhecer Jesus no outro, a gente precisa se conhecer primeiro. Então, quem eu sou? E aí, manda ver, André, pode falar. Beleza. Para quem não conhece aí, acredito que a maioria sim. Meu nome é André Reis, conheci a Fabi na EPS o ano passado. Nós já fizemos uma live aqui, conforme ela mencionou. E aí a gente tinha conversado há um tempo atrás para a gente fazer outra. E aí deu certo de fazer hoje. E é engraçado que hoje de manhã eu recebi uma mensagem da Roberta, no grupo que nós temos, a Roberta, a esposa do Evandro. E ela mencionou as coisas que eu vou citar aqui. Assim que eu recebi essa mensagem, Deus comunicou no meu coração. E aí, falando exatamente isso. E a Fabi me perguntou, e eu falei, Fabi, o que você acha da gente falar sobre isso? E aí, agora à tarde, você me mandou uma mensagem, eu vou perguntar quem é você. E realmente, era tudo aquilo que eu estava escrevendo. Quem sou eu hoje? E não querendo passar para a informação de qual é a conduta que o André hoje está tomando, mas sim quem somos nós em Cristo Jesus, né? Que possamos hoje refletir aqui nessa live aqui e levar essa mensagem ao próximo para que possamos refletir sobre quem somos, de onde viemos e para que viemos. E a partir do momento que a gente entende isso, a partir do momento que a gente entende a nossa verdadeira identidade, a gente sim começa a passar a ver Jesus no outro. A gente começa a ver como se fosse uma mudança de chave. A partir do momento que eu entendi quem é o André Reis, da onde o André Reis veio, quem é o meu verdadeiro pai, por que eu fui criado, e eu entendi o verdadeiro amor de Cristo, eu consegui ver o Jesus no outro. Coisa que antes eu não conseguia, de verdade. Se você me fizesse essa pergunta há 2 anos atrás, Fabi, você pode ter certeza que eu ia falar tudo, menos que eu sou filho de Deus. E hoje, se você me perguntar, conforme você me perguntou, a primeira coisa que eu vou responder é: eu sou filho amado de Deus. Eu fui criado para ser alvo do amor de Deus. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Que lindo, né, André? E assim, quando foi que você conseguiu descobrir, assim, quando foi que você percebeu que você não tinha sua identidade formada? Como que era o tempo quando você não tinha e como que você descobriu a sua identidade em Cristo, né, no amor dele? Eu precisei ir pela dor, né? Como já mencionei aqui na outra live, eu fui dependente químico por alguns anos. E aí eu me vi realmente no fundo do poço, no fundo do buraco. E a minha vida era completamente focada nas coisas carnais. Eu passava em alguma igreja ou outra, eu já cheguei a frequentar, mesmo na loucura, eu cheguei a ser batizado em uma igreja, sabe? Eu participava de vez em quando de uma célula. Então, assim, eu entendo hoje, com o meu conhecimento, que eu sempre tentei fugir das coisas mundanas, mas eu nunca achava o caminho. Eu sempre tentei ficar de pé. Eu sempre ficava um tempo, eu quero parar de beber, eu quero parar de beber, e eu não conseguia. E eu ficava um tempo e depois eu recaía novamente. Aí eu ficava um tempo e recaía novamente, beber e usar drogas. E aí entrava numa igreja, aí não dava certo, aí saía, ia numa cela, não dava certo, e saía. Então, assim, hoje eu analisando a minha vida, sem
conhecer esse amor de Deus, eu me vejo, eu me vejo assim, que eu sempre tentei sair, sabe? Eu sempre tentei lutar para não viver naquela vida que eu vivia. Porque eu sabia o tanto de pessoas que eu machucava, eu sabia aonde eu poderia parar, ou dentro de uma cadeia, ou dentro de um cemitério. Só que assim, eu tentava pelas minhas forças. E aí eu tive que me separar, né, da sociedade. Fiquei internado 9 meses dentro de uma clínica de recuperação. E lá eu tive um contato com o Senhor, sabe? Eu conheci Jesus superficialmente, não esse Jesus que eu conheço hoje. Então ali eu tive um despertar, ali eu tive algumas experiências com Cristo. Eu e mais um rapaz lá, nós se separávamos à noite para poder louvar o Senhor numa horta lá que a comunidade tinha, sabe? Enquanto os outros internos ficavam lá assistindo, conversando, falando um monte de besteira, a gente se separava para adorar o Senhor. Então, mesmo sem ter noção desse amor que eu tenho hoje, eu já buscava ele, já buscava. E aí isso foi em 2013 para 2014. Então, ali eu tive o primeiro contato com o Senhor. Mas, saindo da clínica, sem estar na rocha, né? Sem estar fixado na rocha, veio as dificuldades, veio as turbulências. Depois de 7, 8 anos depois que eu saí, eu tive recaída novamente, eu comecei a ter desvio de caráter, e aí as coisas foram se afunilando, se afunilando. Aí foi quando eu conheci a Nova Aliança. Eu conheci através do Denis, conheci o Enhard, e aí na EPS, no primeiro ou no segundo módulo, foi que aí eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Ali sim, eu senti a presença dele, eu senti ele falando comigo, e foi muito lindo. Foi um momento assim marcante da minha vida. A EPS poderia ter acabado naquele dia, que para mim eu já teria saído satisfeito de lá. Quando eu estava em oração, e aí Jesus falou para mim: hoje você entendeu o verdadeiro amor que eu sinto por você. E aí aquilo me derramou, aquilo acabou comigo, sabe? E aí eu comecei a falar em línguas e senti muito forte a presença dele. E a partir daquele momento, Fabi, a partir daquele momento, eu comecei a ver Jesus no outro. A partir daquele momento, eu comecei a entender que eu posso ser o canal dessa transferência de amor, sabe? A partir daquele momento, apesar de todos aqueles estudos que nós tivemos lá na EPS, é como se tivesse virado uma chavinha, sabe? De verdade, como se tivesse virado uma chavinha e a gente pudesse ver o mundo de outra maneira. E aquilo que me atraía, hoje em dia não me atrai mais. Aquilo que me afastava, hoje em dia eu me afasto daquilo, sabe? A gente começa a andar no sentido inverso do mundo. É muito louco, é muito louco. E eu sempre me autoavalio, sabe, das minhas atitudes. E eu não sou perfeito, eu erro em muitas coisas, eu tenho muitas coisas para aprender, muitas coisas. Ainda sou muito falho, igual a gente comentou hoje, né, você estava conversando, é difícil andar na linha. Né? Eu acho que você... Opa, deixa eu ver aqui. Eu acho que você conhecer Jesus, todos podemos conhecer, claro, todos podemos, mas andar com Jesus, servir Jesus, isso é uma linha muito fina, é muito fina. Isso é para poucos, sabe? A salvação é para todos, mas são para poucos. Por que eu falo isso? Porque andar nessa linha, ter essa obediência contínua, com tudo isso, com todo o mundo, né? Acho que para quem viveu no mundo, acho que é até um pouco pior, sabe? Para quem viveu em baladas, em bailes, e drogas, e bebidas e tal. Final de ano agora, onde você vai tem bebida e tal. Então, assim, acredito que para a gente seguir, para a gente caminhar, eu acho que é mais difícil. Apenas você aceitar Jesus e entender que Ele é seu suficiente Salvador, isso é fácil. Mas você permanecer nele, viver por Ele, é mais complicado. É que esse próprio versículo, né, André, que eu li aqui de manhã, de João 15:4, ele fala que
se permanecermos nele, nós iremos dar fruto, né? E em outra parte ele fala assim, que aqueles que vivem, não vivem mais por si, mas vivam, que nós possamos viver por aqueles por quem Jesus morreu. Então, que nós não vivemos mais por nós vivemos por Jesus, porque Ele que morreu por nós. E eu acredito que quando você fala que essa chave que vira, é justamente a gente entender que não é o nosso eu, não é a gente ficar preocupado com o nosso eu, só com o nosso interno, para viver uma vida que a gente quer dos nossos sonhos. Mas é quando a gente entende que não, eu não vivo mais por mim, eu vivo por Ele. Então, eu não posso mais fazer aquilo que somente agrada a mim. Eu tenho que fazer principalmente aquilo que agrada a Ele. E agradar a Ele faz referência às outras pessoas. Porque se Ele é a cabeça e os filhos são o corpo, como que eu vou olhar só para mim e não vou fazer nada pelos outros, né? E aí é onde entra esse tema do vendo Jesus no outro. Porque se, como você falou, é uma linha muito fininha, assim, entre eu só acreditar em Jesus, que é a salvação, adquirir a salvação, e você servir para chegar ao ponto de você dar frutos. Porque se a gente quer que o reino da luz cresça, a gente precisa fazer algo para que esse reino cresça. E esse fazer algo é permanecer nele. E quando a gente permanece, aquele vazio que antes tinha, que eu imagino que você tinha, e todos nós tínhamos, né? Porque antes nós andávamos nas trevas, nós éramos do mundo. A partir do momento que ele nos comprou e nos retirou do reino da luz, das trevas e nos transferiu para o reino da luz, é o que a palavra dele diz. Então, nesse momento dessa transferência, aquele vazio que antes era preenchido por uma bebida, por um álcool, por uma droga, ou por pessoas que têm assim, vontade de fazer compras sem parar, que eu esqueci qual é o nome que dá nisso, e qualquer outra coisa que tenta preencher para colocar ali já não serve mais, porque só Jesus preenche. E acaba sendo de uma forma muito natural. Quanto mais nós nos preenchemos do Senhor, mais a gente quer mostrar isso para as pessoas. Porque é tão bom, não é? Assim, hoje de manhã eu estava falando até que a gente come uma fruta, e se eu estou comendo uma ameixa e eu começo a falar da consistência, de como ela está saborosa, como ela é doce, você que está me vendo comer, você não vai saber. Por mais que eu fale, você nunca vai conseguir desfrutar e sentir o que eu estou sentindo. Você vai precisar pegar a ameixa na mão, dar o seu primeiro passo, ir lá, pegar a ameixa, trazer ela para você, colocar na boca e comer a ameixa. Aí você vai conseguir falar, não, agora eu sei, eu estou sentindo, eu experimentei. E o que eu acredito que muitos de nós ainda assim, às vezes não conseguem ver Jesus no outro, é porque a gente ainda não experimentou dessa forma profunda. Ainda está numa superfície, como você mesmo falou, que no começo você até frequentava, você tinha sede, você estava buscando, mas você não tinha se aprofundado ainda para chegar ao ponto de falar, não, agora eu sou preenchido dele, e por mais desafiador que seja ainda viver no mundo, porque a gente sabe que não é fácil, mas eu sei o que eu quero, eu sei agora quem eu sou. Eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada do Senhor. Bastante gente entrando aí. Oi, pessoal, boa noite. E assim, para você, André, qual que é, assim, vamos compartilhar aqui com o pessoal, né? Qual que é a parte, assim, mais desafiadora de você ver Jesus no outro? Assim, porque a gente sabe que ver Jesus no outro é fácil quando é com um amigo, com uma pessoa querida, uma pessoa amável, quando são pessoas que a gente está acostumado a conviver. Mas no nosso dia a dia a gente se depara com situações desafiadoras, com pessoas que são arrogantes, com pessoas que às vezes querem puxar mesmo o nosso tapete, com pessoas que ainda não conhecem Cristo e têm comportamentos, né, que a gente não gostaria muito de estar perto. Mas como que é para você ser Jesus no mundo, né, nesse nosso mundo que a gente vive hoje? Fabi, eu tenho uma frase que eu sempre levo comigo onde eu encontro essas dificuldades. Eu sempre, quando me deparo com algum arrogante, eu tenho sempre comigo que eu não posso ser igual, sabe? Eu prefiro me calar. Já em trânsito, essas coisas, nunca gostei de arrumar briga, de ser xingado e xingar também. Mas a partir do momento que eu conheci, eu sempre falo, sabe? A vontade da carne vem,
Mas eu sempre falo para mim, sabe? O que Jesus faria? Eu me falo, eu me pergunto para mim mesmo, o que Jesus faria nessa situação? E aí que é onde a gente dá a oportunidade para o Espírito Santo agir na nossa vida. Então, a minha arma secreta é falar para mim mesmo o que Jesus faria. Aqueles estudos também que nós tivemos, de ao entrar no nosso ouvido, antes de levar para o coração, a gente fazer a mudança, que a gente não é responsável por aquilo que as pessoas fazem com a gente, mas nós somos responsáveis do jeito que a gente reage com as pessoas. Então, assim, eu coloco isso em prática, sabe? Mesmo que as pessoas tratem mal, porque nem todo mundo te trata bem. Às vezes você vai no supermercado, você fala bom dia, a pessoa nem olha para o seu cara. Eu mesmo, onde eu faço um serviço, onde eu faço academia, tem uma moça lá que ela faz café. Ela não fala com ninguém. Eu falo bom dia, ela não responde. E aí eu falei assim, eu vou tirar um bom dia dela. E aí eu perguntei para outra pessoa que trabalha lá, qual o nome daquela senhora? Aí eles falaram, é Tereza. Aí eu cheguei lá, bom dia, Tereza, tudo bem? Ela respondeu que ela não fala. Ela não fala. E eu perguntei pro rapaz, eu cheguei lá no vestiário lá para trocar, eu falei, rapaz, aquela moça é sempre assim, ou é pessoal comigo? Aí ele falou, não, ela é assim mesmo, ela não fala bom dia para ninguém, ela ignora, sabe quando a pessoa tá emburrada? E eu falei, não, ela vai ter que falar bom dia para mim, sabe? Então, se fosse de uma outra oportunidade, Fabi, se fosse há uns anos atrás, eu já ignorava. Falei, comer assim, educação do caramba, não fala nem bom dia, também não vou falar mais não, sabe? Eu já trataria de outra forma. Então, eu falei, eu tenho que se aproximar dessa pessoa, eu tenho que pelo menos tirar um bom dia dela. Então, assim, e vou usando estratégias para que eu consiga fazer isso. Intencional. É intencional. Essa palavra intencional aí, você está acompanhando as aulas lá, você está vendo, né? Como que isso é importante, a gente ser intencional e ser estratégico, né? Se eu quero ser uma pessoa boa, eu tenho que ser a melhor pessoa do mundo. Como o Lorde já falou já algumas vezes, se você quer ser o melhor amigo, então você tem que ser o melhor amigo. Se você quer ter o melhor amigo, então você tem que ser o melhor amigo. E isso é muito louco. Isso é muito louco. Então, sempre se colocar na posição de servo, eu acho que você já aniquila tudo isso daí, sabe? Até das pessoas te tratar mal. Até das pessoas te tratar mal. É verdade. Nossa, que lindo isso, hein, André? E olha, sabe o que eu achei interessante que você falou dessa moça aí na academia? Que foi quando você chamou ela pelo nome. Então, assim, ela se viu ali como alguém reconhecendo a identidade dela, porque para ela a identidade dela era alguém chamar ela pelo nome. E Deus, o nosso Pai, ele trata cada um de nós na nossa individualidade, né? Ele conhece o nome de cada um de nós, ele nos chama pelo nome. Então, percebe a diferença? Quando você chamou ela pelo nome, ela já te olhou de uma forma diferente. Então, eu acredito que, assim, né, ali fez, mesmo que de forma inconsciente, fez com que ela enxergasse a identidade dela, de quem ela era. E alguém estava reconhecendo ela pelo que ela era. E aí, para onde entra essa questão de identidade, e que eu gosto muito também, e isso eu reflito sempre, é a questão de que da gente entender que não é o que as pessoas falam que nós somos, né? É o que Deus diz que nós somos. Quem Deus diz que nós somos. E não ficar preocupado com o que as pessoas dizem que nós somos. Porque as pessoas elas vão colocar vários rótulos de acordo com aquilo que está na crença do coração dela. Mas se a gente tem essa identidade firmada em Cristo, nós sabemos que nós somos esse filho e essa filha amada, que nós estamos, a palavra do Senhor lá em Colossenses 3 diz assim, que nós estamos entrelaçados com Jesus, né, escondidos em Deus. Olha que posição maravilhosa que a gente está. Escondidos em Deus. Nós somos esse filho protetor escondido ali em Deus. E quando nós estamos ali, se nós já estamos vivendo isso, vivendo a essência de Jesus,
buscando aprofundar, buscando mergulhar em águas profundas, buscando entender mais sobre isso, nós somos luz, né? Porque Jesus Cristo, ele é o caminho, como o Oswaldo colocou hoje na postagem que ele fez. Muito obrigada, Oswaldo. Achei linda, né? Não sei se você chegou a ver, André. Dos stories. E ali ele colocou, é o caminho, a verdade e a vida, né? O Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é o que vai fazer nos chegar até Deus, e por isso nós temos essa comunhão com ele. Ele é a verdade e ele é a vida. E por ele ser tudo isso, quando nós estamos nele, nós somos luz. Não tem como nós chegarmos em um lugar e essa luz, ela não resplandecer, e essa luz, ela não fazer diferença. Então, eu acredito que, assim, o que me chama muita atenção nessa questão de ver Jesus no outro, nós deixarmos a nossa luz brilhar, para que esses raios de luz que saem de nós mesmo, principalmente eu falo de nós, mas de qualquer um de nós que está buscando aprofundar mesmo em viver o caráter de Cristo na Terra, né? Esses raios, eles vão chegar nessas pessoas assim como chegou nessa moça, porque de forma intencional, você quis se aproximar dela, chamou ela pelo nome, e ali ela já entendeu que ela não é mais uma pessoa invisível. Ela é uma pessoa que ela é visível, tem alguém que se importa com ela, tem alguém que quer saber sobre ela, tem alguém que chamou ela pelo nome. Olha a importância disso. Você com esse comportamento mudou, pode ter mudado ali, com certeza mudou crenças no coração dessa mulher. Fez com que ela enxergasse de fato Jesus em você. E isso você fez de forma intencional. Então, ver Jesus no outro, que a gente possa fazer isso de forma intencional, de olhar e falar assim, olha, o mesmo Jesus que tudo que eu faço, a gente sabe que não é por nossa capacidade, né? É porque o Senhor nos capacitou pela graça dele. A graça dele nos capacita a fazer coisas que nós não somos capazes. Nós não poderíamos estar aqui fazendo essa live hoje. O Oswaldo, que fez esse post lindo pra gente, aí ele não poderia fazer esse post. Muitas coisas a gente não poderia fazer, aliás, nada, se não fosse a graça de Jesus operando através de nós. Então, essa mesma graça que opera em nós é a mesma graça que está operando na vida do outro. E quem somos nós para olhar para o outro e achar, não, nós temos Jesus e a outra pessoa não tem. Nós temos Jesus e como, né? Então, quando nós entendemos que todos nós somos irmãos em Cristo, que nós somos complementos de um único corpo, que um precisa do outro para que essa engrenagem funcione, a gente começa a olhar de forma intencional, mas com um olhar de o que eu posso somar na vida dele e o que ele pode somar na minha vida. E aí a gente se une, ao invés de muitas pessoas olharem no sentido de repelir, de querer se afastar, de querer ignorar, a gente começa a fazer o contrário, que foi o que você fez. Começa a se aproximar, começa a enxergar de fato Jesus no outro, né? Você citou sobre identidade, Fabi, e é muito louco, e aqui eu resgatei algo que é assim, referente à clínica de recuperação, e provavelmente tem clínicas que fazem isso até hoje. Quando eu saí de lá, como eu falei, eu conhecia Jesus superficialmente, né? Só de ouvir falar, não tinha essas experiências que eu tive recentemente com ele. Então, assim, quando o cara sai de uma clínica de recuperação, pelo menos aqui eu fiquei, o cara sai de lá certo de que ele é um dependente químico e que a doença é progressiva, incurável e fatal. Ou seja, ele sai com a identidade dele. A identidade dele é essa. Tipo assim, o mundo não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu. Beleza. Mas eu sou um dependente químico, eu tenho que evitar hábitos, lugares e pessoas. Só que assim, é uma regra. Estava até conversando com um colega sobre isso. Isso é uma regra que, assim, se a pessoa não conhece Jesus, ela vive nessa turbulência. Ela vive nesse medo. Porque se ela for ali, ela vai recair. Se ela for falar com aquele cara vai chamar ela para usar droga. Então, assim, viver em Jesus é viver livre. É viver tranquilo. É poder ter acesso aonde você quiser. Então, assim, você viver com a consciência de que eu sou um dependente químico, minha doença é progressiva, incurável e fatal, cara, é loucura.
Deus me direcionou para uma sala de apoio, onde eu estou fazendo um trabalho lá com eles. Tá? São pessoas que são dependentes químicos que vão lá para buscar uma palavra, para buscar um incentivo e tal. E aí as pessoas vão falar, elas começam a falar lá, elas começam a falar, eu sou um dependente químico, não sei o quê, e pá. E toda vez que eu vou falar, toda vez que eu pego o microfone para falar, eu falo, ó, eu entendia que eu era um dependente químico, mas eu fui curado em Cristo Jesus e hoje eu não tenho mais nada. Porque Jesus levou na cruz todas as minhas doenças e todas as minhas enfermidades. Ponto final. Então, assim, quando a gente entende a nossa verdadeira identidade, que é algumas coisas que eu anotei aqui, que depois eu quero ler para vocês, quando a gente entende a nossa verdadeira identidade, a gente acaba tirando as celas que muitas vezes, eu não queria falar isso aqui, que muitas vezes a religião coloca na gente, que muitas vezes lugares onde nós frequentamos, seja uma sala de apoio, seja um NA também faz isso, eles selam a pessoa, tudo bem, igual, eu tenho um amigo que está de pé há 11 anos, sem usar drogas. Ele restituiu a família dele. Mas ele está ali naquele mundo, sabe? Naquele mundo. Eu sou um dependente químico, eu sou dependente químico. Eu faço meu IMD todo dia, que é inventário moral diário. Lá também tinha isso. Todo dia faz o inventário moral diário. Para você é legal, não é errado, é legal. Você toda noite você chegar e fazer um inventário moral diário do que você fez no dia, do que você fez de errado e do que você pode melhorar. Isso é bom. Se for parar para pensar, é bom. Só que assim, que isso não pode ser uma regra para que te mantenha em pé. Que isso não pode ser uma regra para que, se você não fizer isso, você vai estar desviado. Se você mudar esse comportamento, você não vai estar mais seguindo o plano, né? Eu estou no plano. Se eu sair do plano, eu tô fora. Então, assim, a partir do momento que você entende a sua verdadeira identidade, entende que você é filho de Cristo, as coisas mudam. Você passa a enxergar a vida de outra forma. E aí, como aconteceu comigo, né? Igual a clínica. Você sai da clínica, você acha que você já está recuperado e já pode recuperar o cara que está lá na biqueira. Não é assim que funciona. Não é assim. Você tem que ter o seu momento, você tem que ter a sua experiência. Igual quando você conhece a Cristo. Aí você, por exemplo, você volta de um módulo da EPS, já tem uma experiência com Jesus, você já quer sair falando para todo mundo e falar da nova aliança, e da nova aliança. Não é assim. Não é assim. A gente tem que ter o discernimento de... Não é só o fato de conhecer, igual eu falei no começo, e sim andar. Então, a partir do momento que a gente conhece, tem as nossas experiências e anda com ele, entende o coração dele, e aí sim a gente pode poder falar do amor dele sem ferir. Porque eu, vou falar por mim, bem no comecinho, eu fui falar com um rapaz, o rapaz era da igreja, e aí eu fui falar o que eu estava entendendo, o cara se ofendeu. Não, mas vocês essa reunião aí, vocês acham que o cara se ofendeu, porque eu falei de algo que eu não concordo em uma instituição. Então, Fabi, é legal falar isso também, quando a gente entende a nossa identidade, a gente sabe do nosso amor, a gente sabe que ele morreu por nós, a gente entende sobre os dons, mas aí quando a gente começa a se afundar nos estudos mais ainda, se aprofundar nos estudos, perdão da palavra, a gente começa a entender que esse amor que nós temos não é para nós, é para o próximo. Que os dons que nós recebemos não é para nós, é para o próximo. Então, a partir do momento que eu entendi esse amor, eu vi as pessoas diferentes, e aí eu comecei a me aprofundar mais ainda nas palavras, nas escrituras, e eu entendi que tudo isso que eu estava vivendo, que tudo aquilo que eu vivi lá atrás, não foi para mim. Porque eu já questionei o Senhor já.
Falei, Senhor, se você é tudo esse amor mesmo que você está se mostrando para mim, se você é tudo isso mesmo, por que você deixou eu perder todo esse tempo da minha vida? Por que eu não já vivi isso antes? Aí ele falou, respondeu na hora, André, não existe tempo não foi um tempo desperdiçado, foi um tempo de preparo que eu estava te preparando para você ser quem você é hoje. E agora você entendeu esse amor. E agora você pode transbordar desse amor, que eu vou te usar para tocar pessoas. E aí as coisas vão fluindo. E entender, é tipo assim, aqueles caras que, eu tenho já todas as informações, eu sei tudo, mas eu não vou dar para ninguém. Eu vou guardar tudo para mim. E aí você entra na ingratidão. Você entra na ingratidão, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente possa entender, que tudo aquilo que a gente recebe de Deus não é para nós, é para o próximo. E é muito louco. Porque cada vez, experiências e experiências, não sei se o Edson está aí, mas cada vez que a gente entrega, igual o senhor disse, que é muito melhor dar do que receber. Cada vez que a gente entrega algo para alguém, com certeza não é só aquela pessoa que está sendo edificada, mas sim você também. Tem uma experiência domingo, aqui nesse lugar mesmo, eu comecei a falar com o Edson domingo, eu entreguei algo que eu senti do Espírito Santo para ele. E Fabi, em poucas palavras, ele me desmoronou, que eu fiquei chorando aqui, acho que algumas horas, sem parar. Por poucas palavras. E eu senti de falar com ele, e ele falou algo para mim, ele falou só uma frase, ele escreveu uma frase para mim. E aquela frase fez tanto significado na minha vida, que eu falei, cara, você acabou comigo agora. Você acabou. É muito louco. Pode falar um pouco aí, Fabi, que eu tô falando demais. Né? Imagina, tá tão bom, tão edificante, é muito bom. É que assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Quando você falou, o que eu vejo muito é que as pessoas ficam muito preocupadas com o erro, com o pecado, em querer fugir, né, do pecado, em querer fugir, em querer se proteger disso, e esquecem que se elas se aprofundarem em Cristo, se entenderem e querer ficar cada vez mais perto de Jesus, de querer estar convivendo cada vez mais com Ele, com os princípios, buscando viver no caráter dele, e as coisas vão acontecendo de forma natural, porque o Senhor nos fez para sermos livres. E essa questão que você colocou da dependência, eu já tive, infelizmente, já tive experiências de parentes, de pessoas da minha família também, né? Já tive um que faleceu, tem outros que estão também em estágio ainda de dependência, e ainda não conhecem Jesus Cristo nessa profundidade, né? Então, assim, chegar nesse nível de profundidade, de sentir essa liberdade, não tem como a gente sentir e a gente não ver Jesus no outro, não tem. Porque, assim, eu não sei nem por onde começar quando eu começo a falar disso, porque é tão lindo sentir a presença de Jesus e nos deixar ser guiados por Ele, de deixar o nosso caráter, sabe, ser moldado por Ele, da gente estar passando por ter que perseverar na fé diante de dificuldades, diante de adversidades, mas entender que está sendo uma perseverança e que isso no final vai ali moldar o nosso caráter para que de fato nós possamos estar vivendo para Cristo, para poder dar fruto, para poder permanecer nele e poder dar fruto, né? E uma coisa que você falou aí que me deixou assim, que eu sempre fico reflexiva, é o ser intencional, que é o que o Denis sempre fala também, né? Da gente ser intencional em tudo. Então, para ver Jesus no outro, para eu ser Jesus dentro da minha casa, sabe? Quando eu comecei a estudar mais sobre a Nova Aliança, que eu também não conhecia, foi o ano passado, né, junto com vocês, que eu fui entender de fato o que era a Nova Aliança. Tanta coisa foi mudada dentro da minha vida, tanta coisa, e assim, eu já fazia algumas lives, gostava sempre, né, já tem um tempinho que o Senhor me chamou para fazer lives, assim, e eu ia fazendo do que eu estudava, mas eu não conseguia falar da Nova Aliança ainda, porque, como você falou, eu não tinha esse entendimento profundo, então eu não conseguia falar de uma coisa que eu não entendia ainda tão bem. Hoje eu já entendo, hoje eu vivo, hoje eu presencio, hoje eu conheço, então hoje eu falo com todo o amor no meu coração, com toda a verdade que o Senhor coloca no meu coração,
o quanto é libertador conhecer a nova aliança. Entender o que Jesus Cristo fez por nós, que está consumado na cruz. Né? O quanto isso mudou a minha vida, a vida da minha família. Porque hoje, os meus filhos, eles têm mais... Hoje nós, particularmente, nós não frequentamos nenhuma instituição. Então, tudo que os meus filhos aprendem vem do que eu e o pai deles ensinamos para eles. Né? Eu digo dessa parte mesmo espiritual. Então, se eu não me reconheço como estando em Cristo, como que eu vou conseguir demonstrar Cristo para os meus filhos? E como que eu vou conseguir enxergar Cristo nos meus filhos? Percebe como já começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, a nossa família, né? É a primeira que ela precisa ser embalada nisso tudo, assim, e vivendo mesmo para Cristo. Então, quando eu conheci a nova aliança e eu senti essa liberdade de, através das minhas ações, daquilo que eu represento, do que eu sou em Jesus, é como você falou, o que a gente é, né? O que eu sou. Não o que eu faço, não o que eu tenho, mas o que eu sou. Através do que eu sou, os meus filhos estão vendo. E eles estão seguindo esse caminho. E aí entra, de repente eu vejo eles fazendo coisas que a gente está aprendendo agora, né? Que a gente está podendo vivenciar agora. E eles já estão tendo experiências maravilhosas com Jesus. Porque eles já estão naturalmente vivenciando a nova aliança. Isso é tão profundo, é tão forte, que a gente precisa falar mais sobre isso. É o que eu vejo, que a gente precisa falar mais sobre isso. O que é a nova aliança, o que é a obra consumada da cruz, o que é você crer nisso, você declarar isso, você viver essa liberdade que você viveu, André, com a sua experiência. E cada um de nós tem uma história, sabe? Cada um de nós tem uma história para contar. Nós temos famílias, nós temos pessoas queridas, pessoas amadas. Então, que a gente reconheça que nós estamos em Jesus, que temos que permanecer nele para dar frutos. E é isso que ele espera de nós. Permanecer que é doído, né? Permanecer que é dolorido. Permanecer, o permanecer. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Deixa eu só ver aqui, André, o que o Gabi colocou. Que Deus blinde teu ministério, irmão. Parabéns. O Oswaldo, poxa, deixa eu ver aqui. Tinha uma mensagem aqui da Ângela. Colocaram uma identidade nele, dependente químico em recuperação. E ele vai sempre afirmar isso. Tudo vai no que acredita, né? E quando não tem alguém que fala para ele o que é uma nova aliança, quem é Jesus, que aliança foi essa que foi feita, ele vai acreditar naquilo que foi falado. Se eu não tivesse conhecido esse amor de Jesus, com certeza eu ainda estaria me declarando hoje um dependente químico. Que é a identidade que na clínica eu adotei. Eu sou um dependente químico. Como tem muitas pessoas que se falam, você fala com a pessoa, fala, eu sou diabético, sabe? E acham que não tem cura, mas não entende que a cura está em Cristo Jesus. Eu fui curado disso em uma oração que eu fiz. Eu senti algo assim saindo de dentro de mim. Uma oração sincera que eu fiz para Deus, para tirar todos os desejos, sabe, que a carne ainda tinha. De verdade, hoje eu não sinto mais nada. Nada. Tenho alguns defeitos? Sim, tenho. Mas, assim, relacionado a bebidas e drogas, nada. E antes, assim, eu moro aqui atrás, na rua de trás, tem vários barzinhos, sabe? Antes de ter esse amor, de ter essa consciência, eu passava assim, sabe? Tipo assim, puta, eu tô indo para outro lugar. Nossa, mas ó, por que eu não posso beber sem essa compulsão, né? Se eu pudesse fazer isso, eu estaria ali me divertindo de boa. Era o que eu pensava. E hoje, eu passo assim, eu fico pensando, falando, por que eles não conhecem esse amor igual eu conheço? Não que eles estão fazendo coisa errada, sabe? Mas certamente as pessoas que estão ali não estão firmadas, não conhecem esse amor, não têm essa intimidade, sabe? Por isso que cada vez mais eu tento, não sou muito bom, mas eu me mexo no TikTok, no Kawaii, no Instagram, porque assim, sabe, aquele desespero de, tipo assim, eu preciso falar desse amor,
eu preciso transbordar esse amor. Mais pessoas precisam saber que Jesus Cristo existe, que o reino espiritual é mais real do que o reino que nós vivemos, sabe? Sabe? Vontade de gritar isso. Então, assim... No coração queima, falta explodir, não é? Né? É tipo isso. Então, assim, eu poderia estar vivendo, Fabi, nessa identidade que colocaram em mim. E agora agora a gente pensando aqui, quantas pessoas que estão, não só falando de dependência química, mas quantas pessoas que estão presas em identidade que algum pastor colocou nelas, identidade que algum pai colocou, porque muitas vezes tem filhos que não crescem porque o pai falou que você não vai servir para nada, você não vai prestar para nada. Recentemente eu falei com um rapaz, que é a Angélica, que é nosso grupo aí, me indicou, o rapaz lá do Rio de Janeiro, e aí eu comecei a conversar com ele. Ele falou, cara, eu não presto para nada, eu não tenho gosto da vida. E eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque meu pai falou isso para mim. Ele falou que eu não servia para nada. E a única pessoa que acreditava em mim era minha mãe, e ela faleceu no início do ano. Falei para ele ano passado. E assim, então assim, eu não tenho quem acredite em mim. E a única pessoa que eu tenho perto é meu pai, que ele sempre falou que eu não sirvo para nada. E aí Deus foi trabalhando na vida dele, sabe? Foi trabalhando. E aí foi muito louco que ele deu um retorno para a Angélica. Ele falou para ela assim, eu consegui me libertar porque eu consegui pedir perdão pro meu pai por tudo aquilo que ele falou. Tipo assim, o menino não falou nada. Aí eu falei, ó, se você quer tirar isso de você, você tem que pedir perdão para ele. Por mais que tenha sido ele que tenha errado. Vai lá e peça perdão para ele. Tá? Pai, eu te perdoo. Eu quero pedir perdão porque eu te fiz alguma coisa e eu te perdoo por tudo que você falou para mim na infância. E aí ele chegou e falou isso pro pai dele. E assim, é uma libertação para aquele rapaz dele. Com certeza. Não só ele, mas a família dele. O pai dele, né? Imagina que o pai dele ouvir isso de um filho. Então, quando a gente entende a nossa identidade, nós buscamos pessoas para poder mostrar para elas que a verdadeira identidade dela está em Cristo Jesus. Resumindo, é isso. E essa identidade ela pode ser restaurada de diversas formas e só o Espírito Santo que vai direcionar cada um como tem que ser. Eu vejo assim, eu senti muito assim na sua fala, me tocou bastante, me parece ser uma coisa tão simples, mas quando você falou dessa pessoa da academia, ali a identidade dela pode ter sido restaurada somente pelo fato de uma pessoa desconhecida ter chamado ela pelo nome, sabe? Essa pessoa foi restaurada dessa forma, através de conversas. Eu tive uma pessoa, alguns anos atrás, que ele era morador de rua. E essa história é o que me faz lembrar do quanto o amor cura, sabe? Do quanto o ver Jesus no outro, isso traz cura e libertação, e não é aquilo que você vai fazer, mas é o que você vai fazer direcionado pelo Espírito Santo. Porque teve um morador de rua, André, que o Senhor nos conduziu, eu e meu esposo, numa época, ele era dependente químico também, e ele pediu ajuda, ele abordou o meu esposo mesmo, né, no meio de uma rua, ao lado de um evento que a gente estava, ele abordou e falou assim, eu quero ajuda. Meu esposo começou a conversar com ele, e ele, dependente químico, estava morando na rua, só que ele conhecia a Bíblia muito bem, mas ele distorcia tudo da Bíblia. Ele distorcia, falava tudo ao contrário, né? Ele estava com raiva de Deus, ele estava com raiva de Deus mesmo. E ali, eu perguntei para ele se ele precisava de ajuda. Aí, só resumindo aqui um pouquinho, a gente levou ele para uma casa para ele poder se recuperar, não tinha vaga, já era tarde da noite. A gente sentiu de dar R$20 para ele procurar um albergue para poder dormir, passar a noite. E esquecemos, assim, entregamos para o Senhor e fomos embora. Muito tempo depois, lá uns 4, 5 meses depois, ele liga, meu esposo tinha deixado o telefone com ele, né, caso ele conseguisse entrar na instituição, para a gente poder continuar o contato.
E aí ele ligou uns 4, 5 meses depois, falando que tinha agradecido muito, porque aquele dinheiro que tinha deixado com ele, ele usou para pagar a condução de volta para casa, e ele sentiu a necessidade de voltar para casa dele, depois de anos passando na rua como dependente químico e como morador de rua. E a mãe dele era pastora, e a mãe dele que tinha feito o pedido para ele poder ligar. Então, a reconciliação que houve com a família dele também pelo perdão. Mas por quê? Quando eu fui conversar com ele, o Senhor me levou a dar um abraço nele. E esse abraço durou para mim ali uns 30 segundos, 1 minuto, não sei. Mas foi um abraço tão intenso que eu senti tanto o amor de Jesus derramado sobre a vida dele. Eu vi tanto Jesus na vida dele que ele chorou muito ali. E eu sinto que aquele abraço, aquele amor que foi derramado sobre a vida dele, fez com que ele retornasse à identidade dele. Que ele lembrasse quem ele era. Que ele tinha pai, que ele tinha mãe e que, acima de tudo, que ele tinha um Deus. Né? Ele tinha um Deus que cuidava dele o tempo todo. Então, ver Jesus no outro é a gente deixar ir direcionando pelo Espírito Santo e enxergar com o olhar de Jesus. Não com o nosso olhar. Porque com o nosso olhar a gente vai ver um monte de maldade, com o nosso olhar a gente vai ver defeitos, com o nosso olhar a gente vai querer julgar, né? Mas a gente olhar com o olhar de Jesus, como você falou no comecinho, o que Jesus faria? Aí eu pergunto, como que Jesus olharia? Como que Jesus abraçaria, né? Como? Isso muda tudo. Com certeza, ele chamaria ela pelo nome, ele pelo nome também, né? Como você falou que que aconteceu comigo, tocou, eu estou martelando aqui realmente, né? É que assim, a gente toma algumas atitudes, depois a gente vai pensar. E aí, compartilhando com vocês, é essencial isso mesmo. Só o fato de ter chamado ela pelo nome, ela se sentiu tocada, de repente ela se sentiu lembrada. Que talvez por ser uma faxineira, ela faz café lá na academia, de repente ela se sente menos que as pessoas, sabe? As pessoas vêm aqui para treinar, vêm para malhar, vêm de carro e tal. Então talvez ela se sentindo inferior e a gente tratando com amor já faz total diferença. Exatamente, ao tratar com amor. Aliás, foi isso que o Senhor veio nos ensinar, né? O único mandamento eu vos dou, que ame assim como eu vos amei. É só isso que a gente precisa. Eu fiz umas anotações aqui, Fabi, e eu coloquei referências bíblicas. Na verdade, a Roberta me mandou e eu desmiucei aqui, coloquei mais algumas coisas aqui. Eu queria ler, eu não ia conseguir gravar tudo isso daqui, então eu queria ler, porque é muito forte. E a gente vai entender quem somos nós. Você falou para mim, eu vou te perguntar quem é você. E aqui eu vou relatar aqui, nessas anotações que eu fiz, quem somos nós, em Cristo Jesus. Da onde vem a nossa verdadeira identidade. E aí eu anotei aqui. Enquanto você não vê Jesus no outro, você não está preparado para andar com Jesus. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Aí vem a pergunta, quem é você? Aí a gente vai falar para nós mesmos, você é filho de Deus. Isso está em João 1:12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Se alguém te perguntar quem é você, pode responder com a boca cheia. Eu sou filho de Deus. Você é amigo de Cristo. Isso está em João 15:15. Já não os chamo servos, porque não sabe o que seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo, porque tudo o que ouvi meu Pai porque tudo que o meu Pai lhes contudo, ouvi o que o meu Pai
lhes deu, lhes conheci. Eu anotei errado aqui. Mas resumindo, tudo que ele ouviu do pai dele, ele ensinou para nós. Ele deixou como legado para nós. Eu anotei errado aqui, me perdoe. Você é membro do corpo de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você é santo. Isso está em 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Isso é forte demais. Tem mais um pouquinho aqui. Você é remido e seus pecados foram perdoados. Isso é muito louco. Isso está em Colossenses 1,14. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ou seja, nós não temos pecado algum. Eu sempre achei que eu ia morrer um pecador. Todas as merdas que eu fiz no uso das drogas. Você é completo em Cristo. Isso está em Colossenses 2:10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Louco. O que mais? Acho que tem mais um pouquinho aqui. Aqui, eu vou pular aqui que eu anotei bastante. Você é cidadão do céu. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Então, assim, a nossa cidadania é do céu. Nós não somos daqui, nós estamos aqui só de passagem. Nossa verdadeira identidade é de lá, é do alto. E a partir do momento que a gente entende isso, acho que não tem como a nossa vida não ser transformada. Não tem como o nosso corpo morrer. Assim, morrer pelas nossas vontades, né? Nós fazemos aquilo que o Espírito Santo nos direciona. E não fazemos mais aquilo que a nossa vontade carnal nos impulsiona. Acho que é bem isso. A partir do momento que você entende a sua verdadeira identidade, entende o amor de Cristo, o que Ele fez por nós, a gente não tem como não olhar o outro e não ver Jesus Cristo no outro. Ele não está só em mim, Ele está em todos. Acho que resumindo é isso aí, Fabi. Que lindo. Nossa, isso que você só leu, mas se a gente for parar para refletir mesmo, deixar o Espírito Santo trazer no nosso coração, que cada versículo desse representa, gente, é muita coisa, é muita coisa. Tem motivo de sobra aí para a gente acreditar que nós somos muito amados pelo Senhor, que nós somos alvos do amor dele mesmo. Lindo. Mari entrou aí agora e a Lia complementou, né? Somos imagem e semelhança do Senhor. Eu sou filha do Rei Jesus. Isso aí, Lia. Bem, identidade definida. Nossa, que live, hein, André? Que bate-papo gostoso. Como é bom falar do Senhor, né? A gente poderia passar aqui a noite inteira só falando de identidade. Só falando do que o Senhor já... Quando você falou aí que uma das coisas é nós sermos santos, por exemplo, né? Ser santo, lá no hebraico, significa ser separado, né? Ser separado para um propósito. Porque não sou mais eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Já que Ele vive em mim, eu preciso agir de acordo com o propósito que Ele tem para mim, que já foi determinado, né? Desde antes da fundação do mundo. E é isso que faz a gente prosseguir, é entender que a nossa vida aqui na Terra, ela é só um pedacinho assim, ó. Ela é só uma passagem mesmo, né? Mas o nosso começo é do céu e nós vamos terminar lá também, na eternidade. São 360 graus. Eu saí de lá, eu dou todo esse giro, mas eu volto para lá. É de lá que eu vinha para lá que eu vou, né?
A Bíblia. A nossa missão é resgatar o máximo de pessoas possível para subir conosco. Exatamente, isso aí. E só vendo Jesus no outro que a gente é capaz de fazer isso, né? Com certeza. É isso, gente. Vamos encerrar então, né? Porque a hora passa rapidinho, né, André? É 9 horas. 9 horas. Obrigado, Fabi. Obrigado pela oportunidade. Vamos marcar mais vezes. Vamos chamar mais pessoas para fazer também, para a gente poder incentivar pessoas a fazerem também e falar desse amor e falar da transformação da vida. É muito louco. Obrigado por ter me chamado, me convidado novamente e vamos marcar outras vezes aí. Tamo junto. Obrigada, André. Obrigada mesmo. Eu tenho certeza que o que o Espírito Santo usou de você para falar hoje edificou a vida de muitas pessoas e a live vai ficar salva lá no meu canal. Vocês podem rever, podem compartilhar com outras pessoas também, fiquem à vontade, porque quanto mais essa live ser compartilhada, mais pessoas terão transformação e conhecerão, né, desse poder maravilhoso do Senhor Jesus através das nossas vidas. Amém. Amém. Bora lá. Deixa eu só... A Lia colocou, traz ele mais vezes para brincar boa nova. Sim, Lia, pode deixar. As terças-feiras, gente, já aproveitando vocês aqui, as terças-feiras, acabei de decidir aqui que as terças-feiras eu vou deixar esse horário reservado para sempre trazer um convidado, sim, para compartilhar experiências, como você falou, André. E aí, quem quiser, está disponível aqui o canal. Quem quiser vir contar a sua história, o seu testemunho, a sua vivência com Jesus, para que outras vidas sejam impactadas. Me chame lá no privado e a gente marca a data, tá bom? Mas toda terça eu vou estar aqui como convidado. É isso, gente. Obrigada, André. É isso aí. Até mais. Tchau, obrigado. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada, viu? Que live deliciosa, né? Muito bom. Jesus sendo sensível. Boa noite para vocês e até para quem não me conhece, toda de segunda a sexta, exceto de quinta, 6 horas da manhã, eu faço as lives aqui no meu canal, né? Eu falo sobre intimidade com Jesus. E de terça-feira, agora às 19h30, eu vou fazer essas com convidados. E você é meu convidado, tá? Fique à vontade para vir conversar aqui e compartilhar com as pessoas. A Aninha colocou maravilhoso, amei muito, Fabi. Leia, tá bom que nem viu o tempo passar. Verdade, né, Leia? As coisas de Jesus, tá assim, a gente nem vê o tempo passar. Vivi, beijo para você. Gente, obrigada, viu? Beijo e até amanhã às 6 horas da manhã, gente. Até mais.